Estendeu a sua mão, mas ninguém viu. Felicidades a perder a validade. Pena que você não acredite que Jesus é o caminho, a solução. Não deixe que o mundo engane mais seu coração. Jesus é o barco certo no mar da vida. Ele tem todo o poder em suas mãos. Vida é um caos sem Jesus Cristo, é perdição. Sem Ele é ter remédio, sem dor. Ter um coração sem amor. Sem Ele cama sem sol. É um sol sem calor. Mas sem fim, viver sem Jesus é aventura, é um desafio. Glória a Deus. O Salvador, sua paz do Senhor Jesus, a ótima tarde para todos e o início de noite, em nome do Senhor Jesus. Abrindo aqui o livro de Romanos 10:17, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Jesus, ele disse, em Marcos 16:15, ele disse: "Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado." Então por isso que Jesus mandou pregar o evangelho para livrar as almas dos homens, aqueles que creem, da condenação do fogo do inferno. Essa palavra para muitos é um xingamento, mas foi um assunto que Jesus mais pregou, mais falou. E a doutrina dos apóstolos é só céu e inferno. A escritura só fala de dois caminhos. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, a Bíblia fala que espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E fala também da porta estreita, apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela. Por isso que a Bíblia raramente ela é lida, raramente ela é escutada, porque as pessoas não querem saber do que está escrito. O profeta Ezequiel escreveu que o povo gosta de escutar mentira, mas a verdade é quem liberta. Somente a verdade pode te libertar. E a verdade, Jesus falou que era Ele. Em João 14:6, Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai Pai senão por mim." João 14:6, Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim." Em João 8:36, Jesus disse: "Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Então, é necessário que nós entendamos uma coisa, que o Evangelho de Jesus, ele é salvação para todo aquele que nele crê, mas também é condenação para aqueles que não creem no Senhor Jesus.
aqueles que são incrédulos, enquanto a sã doutrina de Jesus, quanto ao Evangelho celestial e espiritual, que foi descido do céu e pregado na terra pelo próprio Senhor da palavra. Jesus, Ele é o Senhor da palavra. Então este Evangelho que foi pregado, essa doutrina que está escrita neste livro, é doutrina de vida eterna. Porque nenhum outro Senhor, porque Senhor só existe um, que é Jesus. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 5, que só existe um Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, a Bíblia diz que só existe um Senhor. Então essa doutrina que eu estou pregando aqui, não é doutrina de homem, não é ensinamento de homem algum, e sim do Senhor. O apóstolo Pedro, ele disse, em João 6,68, Pedro disse para Jesus: para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Então eu vim aqui pregar a Jesus, doente ressuscitado. Esse Jesus que eu vim pregar não é o Jesus que está morto até hoje num pedaço de madeira. Eu estou aqui pregando Jesus que ele saiu da cruz na mesma tarde, foi para o sepulcro, e ao terceiro dia ele ressuscitou de mortos. E a Bíblia diz que ele está sentado no trono de glória, assentado à direita do poder de Deus. Então é esse que eu vim pregar. Eu não vim aqui anunciar morto, porque quem anuncia Maria, anuncia morto. Porque quem anuncia Aparecida, anuncia morto. Porque aquele que anuncia Roque, aquele que anuncia Rita, ou Fátima, ou Luke, ou qualquer um outro nome, anuncia morto. O único que ressuscitou dentre os mortos é o nome de Jesus. O único que ressuscitou e venceu a morte na cruz do Calvário é o nome de Jesus. Agora qualquer outro nome que é anunciado sobre face de terra é nome de morto. Porque o único nome que é anunciado e está vivo é o nome do Senhor Jesus. Então uma coisa é certa, somente a verdade pode libertar. O homem, a Bíblia diz que a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sabe quem é a luz? Eu não estou aqui falando de luz de vela, de acender uma vela. Eu não vim aqui falar de luz de vela, de acender vela para morto. Não vim falar disso. Eu vim falar da luz do mundo. Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então é necessário você entender uma coisa: que somente a palavra de Jesus, que somente o Evangelho de Jesus pode te salvar, pode te libertar dos cativeiros, das correntes, dos aguilhões da condenação. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, as palavras dele livram o homem da condenação eterna. Aonde é a condenação eterna, irmão? O lugar que se chama
fogo eterno. Jesus foi bem claro em dizer, em João 8:51, ele disse: aquele que guardar a minha palavra nunca verá morte. Jesus foi bem claro em dizer, aquele que guardar a minha palavra, para o seu irmão, nunca verá morte. Será que Jesus estava falando com a morte física? Não. Jesus estava falando da morte espiritual. Porque todos nós iremos participar da morte física, se Jesus não voltar. E antes, porque alguns serão arrebatados. E outros serão mortos, o seu corpo físico. Todos os seres humanos, eles morrem fisicamente. Jesus, quando falou, aquele que guardar a minha palavra nunca verá morte, ele estava falando da morte espiritual. A morte espiritual é ignorada pela maioria das pessoas. Porque foi ensinado para as pessoas que quando morrer, vão fazer missa de 7 dia para tirar alma de purgatório. Foi ensinado para as pessoas que as pessoas podem seguir e fazer o que quiser, que ela não vai para o inferno. É só fazer missa de 7 dia, 7 dias de missa, e está tudo certo, a alma será tirada do lugar ruim e será colocada no lugar bom. Mas a Bíblia fala em Hebreus 9:27, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo de Deus. Após a morte, não há mais nada o que fazer. Ou é condenação eterna no fogo do inferno, ou é vida eterna no reino de glória com Jesus. Não estava aqui não, hein? Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará perante a Jesus Cristo, que é o único Senhor que existe. O catolicismo romano ensinou que existem muitos senhores, existem muitas senhoras, senhoras e senhores para todo tipo de gente, conforme a pessoa queira aceitar. Milhares de senhores existem no mundo. Então cada um tem o seu senhor. O mundo é assim. Sabe o que é que a Bíblia diz? Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Que existem muitos senhores, existem muitos deuses. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Existem muitos senhores, diz a Bíblia. Existem muitos deuses.
versículo 6 de 1 Coríntios, capítulo 8, a Bíblia diz: todavia para nós só existe um Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. A Bíblia diz que só existe um Senhor, só que é Jesus. Apresento para o povo muitos senhores. Muitos senhores existem neste mundo. Mas biblicamente, pelo que está escrito na Bíblia, a Bíblia diz que só existe um Senhor só, que é Jesus. Você pode ler a Bíblia. Em Efésios capítulo 4 você vai encontrar lá. Um só Senhor. Mas por que, irmão, tem tantos senhores neste mundo? É senhora fulana, é senhor fulano, por que tem? Se a Bíblia diz que só existe um Senhor. O povo se engana a si mesmo. Engraçado que as pessoas preferem acreditar nos falsos profetas, nos falsos líderes religiosos que existem por aí, mas não querem acreditar na Bíblia. Eu quero saber quem é verdadeiro, quem é a verdade. É a Bíblia, o Papa Francisco e os padres. Quem é a verdade? É a Bíblia, é o que está escrito, é o que a Bíblia diz, ou o que esse espírito do diabo diz por aí. Uma igreja é maior do que a Bíblia. O fundamento que uma igreja impôs é maior do que as Escrituras. É por aí que acontecem as coisas. Porque tem pessoas que fingem para enganar. Se você não sabe, a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a Bíblia fala que o povo ia se apostatar da fé, ia passar a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que existe sobre a face de terra em todas as religiões, porque Jesus não é religião, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que existe nas religiões são espíritos enganadores. Porque se você for ver pela Bíblia, a Bíblia diz que só existe um Espírito, que é santo, um só Espírito Santo. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8: se alguém vos pegar uma outra doutrina, ou um outro evangelho, além deste que vocês já receberam, seja anátema, seja maldição, qualquer ensinamento, doutrina ou religião que existe por aí, que vai contra as Escrituras, que não é o que Jesus pregou, não
dos apóstolos. É doutrina de demônios. O diabo queria ser Deus. Satanás queria ser Deus. Por isso que Deus enviou ele lá de cima, cada baixo, para ter essa parte dos anjos. Ele queria ser Deus. O diabo disse: eu subirei à altura, acima do trono do Altíssimo, e farei um trono para mim, e serei semelhante ao Altíssimo. Você acha que Deus aceitou? Então o que é que acontece no mundo? Aonde o povo não quer o Deus verdadeiro, não quer o Deus criador dos céus e da terra. O povo não quer aceitar o Jesus Cristo da Bíblia, porque já escolheram o seu Deus, já escolheram o seu Senhor. O povo, sabe por que o povo não quer o Jesus Cristo da Bíblia? Vou mostrar dentro da Bíblia, porque o povo não quer aceitar esse Jesus da Bíblia aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vou ler de novo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quer mais prática que pede o homem entrar no reino de Deus? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não quero Jesus da Bíblia, porque tem que abandonar todas essas práticas para entrar no reino de Deus. O povo não quer se converter, porque não quer abandonar essas práticas. A Bíblia diz que não entra no reino de Deus.
também querem dizer. Você sabe o que são os idólatras? Os idólatras é aqueles que torcem para time de futebol. Os idólatras é aqueles que adoram imagem de escultura. É aquele que adora os seus ídolos da música. Esses são os idólatras. E aquele que idolatra seres humanos. Aquele que idolatra a si mesmo. Esses são os idólatras. Isso é idolatria. É o que a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Vai morrer fisicamente e vai morrer eternamente. A segunda morte é no lago que arde com fogo e enxofre. Desperta, você que está dormindo, você que está cego por Satanás, você que está acorrentado pelo diabo, de religião que é do diabo, em doutrina de demônios. O que a Bíblia fala sobre idolatria, você precisa escutar. Em Apocalipse 21, 8, a seguir fala que os idólatras serão lançados dentro do lago de fogo e enxofre. Você sabe que são os idólatras? É aqueles que adoram imagens de esculturas. A Bíblia diz, em Êxodo capítulo 20, versículo 24, não farás para ti imagem de escultura, de semelhança alguma que há nos céus, nem na terra, nem nas águas. No versículo 5 diz, não te curvarás a ela, nem a ela servirás. Os idólatras, vocês que são do catolicismo romano, vocês são idólatras. E os idólatras, Apocalipse 21:8 fala que será lançado no lago de fogo e enxofre. Idolatria é pecado de feitiçaria. Sabe o que é que a Bíblia diz? Se você dá crédito à palavra de Jesus, sabe o que é que a Bíblia diz? Em Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Sabe o que é que a Bíblia diz lá? Você pode acompanhar pela internet, pelo celular.
Ou você pode gravar. Lá em casa você vai ler. A Bíblia é bem clara em dizer, em Apocalipse capítulo 9, versículo 20, o povo não quer se arrepender, porque não querem deixar de adorar os seus ídolos, os demônios. A Bíblia chama as imagens de escultura de demônios. É a Bíblia que chama. A Bíblia diz que aquele que se prostra diante da imagem, que faz sacrifício para a imagem, não está fazendo para Deus, e sim para os demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20. Você não quer deixar de adorar os seus demônios. Então vai para o inferno, você é demônio em tudo. Porque o povo não quer aceitar o testemunho de Jesus. A pregação de Jesus nunca foi para condenar homem algum. Sempre foi para salvar. A Bíblia fala, imagem de escultura é demônio, mas o povo não quer acreditar. Leia a Bíblia, você vai achar na Bíblia isso, não é eu que falo. Quem disse isso foi o Senhor. Em Salmo 115 fala que as imagens de escultura, ela tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não toca. Tem olhos, mas não veem. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. É tanto que precisa de algumas pessoas para carregar ela nas costas. Porque não é chave, não pode andar. Você já viu alguma imagem parecida? Onde vai com você andando por aí? Você já viu ela andando por aí? Cadê ela? Manda ela sair lá da catedral e vir cá falar comigo. O seu Deus de gesso, de pau. Isaías 45, 20 diz: nada sabem os que conduzem em possessão as suas imagens de escultura, que rogam por um Deus que não pode salvar. Isaías 45, 20. Distante, ela considera, mas ela não. Por dentro da sua imagem, por dentro da sua imagem de escultura, tem é demônio, a Bíblia diz. Quando você se prostra diante de uma imagem de escultura, você está se prostrando diante dos demônios. É o que a Bíblia diz. A Bíblia fala dos feiticeiros também.
E Apocalipse diz: e os incrédulos é aquele que não crê no Evangelho de Jesus, e aos abominados, Apocalipse 21:8. Você precisa ler a Bíblia. Olha o que a Bíblia fala, os feiticeiros. Quem são os feiticeiros? É o povo do Umbanda, do Quimbanda, do Candomblé, do Espiritismo, do Catolicismo Romano. Esses são os feiticeiros. Qualquer doutrina que existe, que não é o que Jesus pegou, que não é o que está escrito, é feitiçaria. Olha o povo do Umbanda, do Quimbanda, do Candomblé. Se vocês não se arrependerem dessas práticas malditas, dessas aberrações, vocês serão lançados dentro do lago de fogo e enxofre. Vocês precisam ler a Bíblia. Você está pensando que você vai reencarnar? Você está pensando que o Papa vai fazer a missa no sétimo dia para te tirar do inferno? Não tem que te segurar. Você já morre daqui. Você já parte daqui salvo e você já parte daqui condenado. A Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Está pensando que tu vai apelar para Maria? Está pensando que tu vai apelar para Aparecida? Ou para Bom Conselho? Está pensando que tu vai apelar para aquele lá? Quem é que pode te livrar do fogo? Nem o próprio Senhor Jesus Cristo vai fazer isso. Nem o próprio Deus de Abraão, que tem poder e autoridade para fazer isso, vai te tirar de lá. Você, meu irmão, porque tem que se cumprir a escritura, e Deus não volta atrás da sua palavra. A Bíblia manda se converter. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, assim toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, a salvará. A Bíblia manda nós não viver mais para nós mesmos, conforme o curso deste mundo, conforme a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. A Bíblia manda nós nos arrependermos de todos os nossos pecados e abandonar todos eles, e não mais praticar o que antes praticamos. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quem é que perdoa o pecado senão Jesus de Nazaré? Você vê na Bíblia mandando alguém pedir perdão a outra pessoa?
Há algum outro Senhor? Quem perdoa pecado é Jesus. Ele é o perdoador. Ele é a salvação. A Bíblia diz: se a gente não estivermos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, nós ainda estamos mortos nos nossos pecados. Jesus disse: se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Em Romanos 6:23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Nós não devemos nos enganar nós mesmos. Será que você não tem amor à sua alma? Será que você não sabe que quando o homem morre fisicamente aqui na terra, que ele vai para um lugar ou para outro? A Bíblia diz que existe a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. E também existe a morte eterna, que é queimando no fogo do inferno por toda a eternidade. Só tem dois lugares para os homens ir, para os homens e as mulheres em contexto geral. Não existe mais caminho que leva o homem para Deus. É mentira do diabo. Papa Francisco diz que toda religião é boa, que todos os caminhos levam o homem para Deus. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existem vários caminhos. Não existem várias portas para entrar no reino de Deus. A Bíblia é bem clara em dizer, em João Evangelho, capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. Jesus, ele é a porta do céu. Para entrarmos no reino de Deus, é necessário passarmos por Cristo. Sermos aprovados pela sua doutrina. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios, capítulo 4, Efésios capítulo 4, do versículo 3 em diante, diz assim: procurando aguardar
a unidade do Espírito, um Espírito, pelo vínculo da paz. Versículo 4, há um só corpo, esse corpo é o corpo de Cristo. Há um só Espírito, esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, um Consolador amado, que desceu do céu, aquele que intercede a nós, a Deus. Como também fomos chamados em uma só esperança da vossa vocação. O apóstolo Paulo disse: eu temo que como a serpente enganou Eva, também vos engane a vós, e vos dá parte da esperança que há em Cristo Jesus. A esperança é Jesus Cristo. Versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, por todos e em todos. A Bíblia diz: um só Espírito, um só corpo, uma só fé, um só Senhor, um só Deus. Isso vai de cada um, vai depender de cada um, se vai acreditar na Bíblia ou nos homens. O apóstolo Paulo disse: mais vale agradar a Deus do que aos homens. Isso vai de cada pessoa. Se você vai preferir acreditar na Bíblia e salvar sua alma da condenação, ou se vocês vão acreditar nos homens e ir para o inferno. Será que eu estou pegando aqui brincadeira? Como na verdade, tem a verdade por mentira, e a mentira por verdade. Mas a Bíblia falou que ia acontecer isso. Romanos capítulo 1, versículo 15. A Bíblia fala que o povo ia mudar a verdade de Deus em mentiras. Você pensa que a Bíblia não já preveu tudo isso? Você está pensando que a Bíblia não é a revelação do futuro? A Bíblia preveu tudo o que haveria de acontecer. A Bíblia diz que o povo ia dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha o que a Bíblia diz: que o povo ia dar ouvido aos demônios, mas ia se recusar a dar ouvido ao Espírito Santo. Quer ver?
Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 fala que o povo ia dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É o que a Bíblia fala que o povo ia rejeitar, ouvir. O que nós estamos falando? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, diz assim: homem de dura cerviz e de coração incircunciso, vós sempre tem resistido ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A Bíblia é bem clara em dizer que o povo ia dar ouvido aos demônios, às doutrinas de demônios, e ia se recusar, ia resistir, não ia querer ouvir o Espírito Santo, ia resistir ao Espírito Santo. Essa palavra é fiel e verdadeira, digna em toda aceitação. Como a Bíblia diz, assim acontece. A Bíblia fala que o povo ia dar ouvido aos demônios, ia se recusar a acreditar no Espírito Santo. Eu acabei de ler que a maioria ia ouvir a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, mas ia se recusar, ia resistir ao Espírito Santo. Jesus disse: eu vou enviar o Espírito Santo para a terra. Ele, quando estava na terra ainda, depois da ressurreição, ele disse: eu vou para o meu Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Jesus sobe ao céu, se assenta no seu lugar, que é de onde ele veio, à direita do poder de Deus. Ele disse: ó, o Espírito Santo vai guiar vocês em toda a verdade. Que verdade é essa? Quem é a verdade que o Espírito Santo vai enviar? Quem é essa verdade? Será que existe outra verdade sem ser Jesus? Não existe nenhuma outra verdade sem Jesus. Nenhum outro falou verdade, nenhum outro homem, nenhuma outra mulher ou alguma mulher que existiu ou que vai existir vai falar a verdade. Somente Jesus, ele fala a verdade e falou a verdade. Em João 8,44, a Bíblia fala que o diabo, ele é o pai da mentira. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 4,4, que o diabo é o Deus desse mundo. Não é Jesus Cristo que governa o Brasil.
Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que governa o Brasil. Esse mundo não é governado nem pelo Pai, nem pelo Filho, nem tampouco pelo Espírito Santo. Sabe por quê? A Bíblia é bem clara em dizer: o diabo é o Deus desse mundo. No livro de Mateus, capítulo 4, o diabo leva Jesus até o globo da terra. O diabo diz para Jesus: tudo isso eu te darei, mostrou o mundo todo, a glória do mundo, a glória dos homens. Satanás disse para Jesus: se tu se prostrar diante de mim e me adorar, isso aqui tudo eu te dou. Jesus disse: o senhor me erra por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu acredito que você pensava que era Deus que mandava nesse mundo, que esse mundo era de Deus. Esse mundo é tão de Deus como você acredita, que a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que esse céu que você vê hoje, que essa terra que você vê hoje, o fogo consumirá tudo aqui. Esse mundo será destruído com fogo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Se fosse de Deus, Deus ia destruir. Bem verdade que foi Deus que fez. Foi Deus que fez tudo. Mas Deus fez e despeçou esse mundo. O mundo é todo Deus, que a Bíblia fala. Você acredita que o mundo é de Deus? Escute esse versículo. Tiago 4,4 está escrito: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia diz mais: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo é de Deus. A Bíblia fala que o diabo que é o Deus desse mundo. 2 Coríntios 4,4. Por isso que esse mundo está reservado para o fogo. Como diz 2 Pedro 3,7. Esse mundo será consumido pelo fogo. Depois, as pessoas que desprezarem o Evangelho de Jesus irão para o fogo, onde queimará por toda a eternidade. O negócio de Deus
é o reino espiritual. Mas como é que vai ser, irmão, então? Uma coisa eu te digo, conforme as Escrituras e o poder de Deus, tudo que você vê hoje físico, palpável, que você pode tocar com esse carro, com essa caixa de som, tudo que é físico, não existirá mais nada físico neste mundo. A Bíblia diz que uma nova Jerusalém vai descer do céu. E essa nova Jerusalém é celestial, é espiritual. Tudo que você vê hoje físico não existirá mais. É tanto que Jesus disse que o nosso corpo será transformado em corpo de glória. Nós seremos como os anjos para morarmos na cidade celestial, a Nova Jerusalém. É tanto que Jesus, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Não subsistirá nada neste mundo. Não sobrará nada deste mundo, desse céu, dessa terra. Vai ser reduzido a cinza. É para quem crê na Bíblia. Se a Bíblia diz que vai acontecer, vai acontecer. A Bíblia diz que a pregação do Evangelho para o mundo é loucura. Me parece loucura. Parece que é um doido que está pregando aqui, que é um maluco que está falando aqui. As pessoas que são carnais olham para a pregação do Evangelho, a verdadeira, e dizem: isso aí é um maluco. A Bíblia falou que ia acontecer isso. Sabe o que a Bíblia diz? Que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A Bíblia diz que os que estão na carne não compreendem as coisas do Espírito. Por isso que Jesus disse, em João capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse aí: que falta, Nicodemos? Ainda que falta
dois nascimentos. Tu já nasceu da carne. Tu já saiu da barriga para a mão, não tem como voltar para lá mais. Porque tu já nasceu da carne. Mas se falta ainda dois nascimentos. Jesus falando para Nicodemos. Jesus disse, se esses dois nascimentos, não tem como o homem entrar no reino de Deus. Sabe qual é? Jesus disse para Nicodemos, João capítulo 3, ainda te falta nascer da água e do Espírito. Se tu não nascer, tu não pode entrar no reino de Deus. Porque somente quem é nascido de Deus compreende as Escrituras. Porque o Evangelho, esta palavra que está escrita neste livro, é espiritual. São palavras que desceu do céu. E quem não recebeu o Espírito Santo não vai compreender nunca. Porque o Espírito Santo de Deus, ele só entra na vida de um homem ou de uma mulher quando ele ou ela confessa os seus pecados a Jesus e se arrepende e abandona e passa a obedecer a palavra. Coitado do mundo. O mundo não consegue acreditar nas Escrituras. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. Jesus disse, examinai as Escrituras, elas testificam de mim. Jesus disse, os profetas, eles falaram de mim, desde Moisés. As Escrituras não falam de nenhum outro Senhor, nem de nenhum outro nome. Só fala de Jesus como Senhor. Então, se o povo não receber o Espírito Santo, a Bíblia fala que o mundo não pode receber o Espírito Santo. E tanto que só reconhece Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro disse, nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Se você vê
A palavra de Deus ela é bem clara. A palavra de Deus ela é bem clara. Sabe por que você não consegue ver a Bíblia? Sabe por que você não consegue entender as Escrituras? Porque as Escrituras só é vista, só é revelada os olhos dos homens, só enxerga a Escritura se a luz que estiver iluminando, se a luz que ilumina as Escrituras estiver iluminando para a pessoa ler, entender e se converter. Se o evangelho for por esse que ele fala, não é pela graça. Por Pela isso que o graça povo você não salva consegue ver a mediante a Bíblia. fé. Esse Não evangelho que consegue ele prega entender nada do que está aí era para as escrito. ovelhas perdidas da casa de Israel. Está escrito em Romanos 10, em Mateus 10, versículo 5. Lá você Porque a vê. sigla O dela, evangelho para os gentios está em Romanos. o que Romanos é que a 1. fé ilumina? Deus ordenou aos 12 discípulos, Jesus ordenou Jesus aos 12 discípulos. não tem Lá em nada a Mateus ver com 10, vela. 5 tu vai ver. Ele nunca Jesus mandou de ninguém acender vela nenhuma. ordenou aos discípulos, os Porque 12 ele discípulos, mesmo que é o eles não fossem Resplendor de aos glória. gentios e Ele nem os mesmo samaritanos, é o Senhor da glória. mas que ele fosse as Ele ovelhas mesmo. perdidas da casa de Israel. Falar João deste evangelho 12. que ele está falando aqui. Os gentios lá, agora, Jesus disse, eu sou se eles quiserem ser a luz do salvos, mundo. eles têm que ser como nós, como Aquele que gentios. nos segue Nós somos gentios. não andará em A gente trevas. foi salva desde que Cristo foi à cruz. Ele Mas é a resgatou luz da seus vida. filhos com o sangue dele. Ô, Sheila, Essa salvação está concordando com a aí, Escritura ou não? essa salvação aí é por Ei, Sheila. sangue. E Cristo já Sheila. verteu o sangue. Está concordando ou não? Você concorda? Por quê? Com a pregação dele? Sheila, está concordando com a Escritura ou não? A escritura Senhora, foi para os judeus. senhora, licença aí, está atrapalhando aí. Jesus disse que não é comigo, é contra mim. Viu? Quem não ajuda espalha. A Licença aí, está escritura atrapalhando. foi para os Se não gentios, for para os pra crer judeus. nas Escrituras, E a é o escrita diabo que não pega a pessoa que é na de Escritura. Foi até o Vem pra cá, terceiro, Sheila. o apóstolo Vem pra cá. Paulo. Foi ao Vem pra cá, terceiro não está ouvindo céu. não. Pegar o Não tá evangelho ouvindo, para não. nós. Nós somos salvos, ele já é abençoado. Ele já é querido por Deus e ele está pregando esse evangelho aí. Esse evangelho se torna maldição hoje. Porque ele não está Não precisa ser acreditando no educado. que Cristo já fez. O diabo, a gente expulsa. Satanás, a gente expulsa. Vem pra cá. Viu? Vem. Ele está pensando que esse evangelho O Satanás não tem educação, não. Jesus, ele é a luz. Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A Bíblia vai dizer, a Bíblia fala, sabe o que a Bíblia fala? Que a semente é semeada. Aí, quando cai na beira do caminho, vem o diabo, filma lá, vem o diabo e tira a mensagem do coração que foi semeada. As Escrituras falam da senhora, que é escrava, serva de Satanás. A senhora é cavalo de Satanás. A Bíblia diz que a mensagem é semeada. E quando cai na beira do caminho, aí, vem Satanás e rouba a mensagem que foi pregada. Sabe o que a Bíblia fala? Sabe por que eu não quero escutar ninguém? Sabe por que eu não escuto
nenhum outro ensinamento, nenhuma outra doutrina. Porque a Bíblia vai me dizer que o Espírito Santo é que me ensina todas as coisas. E não precisa que ninguém me ensine. É tanto que a Bíblia diz: que quem vai salvar o povo, que vai levar o povo, está entregando os braços do Senhor, é o Espírito Santo. Então fique certo de uma coisa: Satanás faz de tudo para as pessoas não ouvirem a verdade. Segundo ver, creia em Jesus e nas suas palavras. Demônio pagado atrapalha a pregação. Ele não fica preso no altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado, ele não é essa
de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai.